Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, irmãs, vamos então meditar essas leituras de hoje, trazer para o dia a dia, né? A primeira leitura é aquela em que Deus chama Abraão, mostra o céu e fala: olha a descendência que te darei. Primeira coisa, se Deus dá uma descendência, isso é muito importante, já falei algumas vezes, mas para nós aqui que estamos vivendo tantas tribulações, qual é a chave de leitura dessa leitura de Abraão? Se Deus promete uma descendência, vocês concordam comigo que Deus é o Senhor da história? Isso eu não sei, mas para mim isso me dá uma paz tremenda, porque tem hora que você acha que não tem mais jeito, né? A história já está, não tem mais. Eu falo: não, Senhor, mas o Senhor é o Senhor da história. O Senhor tira um bem de um mal, um grande bem de um grande mal, né? Porque senão ele não prometeria a descendência de Abraão. E aí, continuando, Abraão teve fé no Senhor, que considerou isso como justiça. A segunda parte é crer que Ele é o Senhor da história. Só que fé é uma virtude que teologal, que quer dizer o quê? Que vem de Deus. Sumaia está atrás de mim hoje, ela que responde, está ali na frente. Tem que ser catequista, né, Sumaia? Ela falou que não gosta de falar na frente, não. Bom pastor? Hã? Não, mas ela tem que fazer com crisma também, adulto, ela está sabendo os trem. Então nós vamos dividir ela em 2. Mas o fato é, a fé vem de Deus para nós. Não fica choramingando, eu não tenho fé. Não tem mesmo, não. Eu tô gostando que ultimamente nas confissões, o povo já chega: padre, eu não presto. Fala: ô, coisa boa, bem-vindo ao time. Né? Bem-vindo ao time. Se partir desse princípio, já é uma segurança enorme. Porque não tem outra solução a não ser pedir de Deus, mendigar de Deus a ser bom, né? Isso é importante, muito importante. E depois o que diz?
eu sou o Senhor que te faz sair de Ur dos Caldeus. Senhor, mas Abraão perguntou, como eu poderei possuir essa descendência? Aí Deus pede que ele faça o sacrifício dos animais, que na época era o que tinha. Ora, o culto sacrificial a Deus existe desde o Antigo Testamento. O sacrifício que tinha antes de animais, hoje, qual é o sacrifício que existe? Hoje, qual é o santo sacrifício que nós temos? Mais alto? A missa. Antigamente o padre era quase um açougueiro, né? Praticamente um açougueiro, porque ele tinha que ir lá no átrio, matava o animal, saía com sangue e jogava lá no santo, uma vez por ano no Santo dos Santos. Era um açougueiro para oferecer. Hoje não. Hoje Cristo de uma vez por todas deu a vida dele. Então, se vocês querem ter uma descendência abençoada, não tem jeito. Eu vou dizer com toda sinceridade, do fundo do meu coração. A missa dominical, ela é mais importante do que o ar que vocês respiram. Repito, a missa dominical é inegociável. Inegociável, a não ser para as pessoas que não podem, que estão doentes, aqueles que cuidam dos doentes, os que estão na zona rural, que não conseguem vir mesmo, né? Tirando aqueles que vêm toda hora na cidade, depois fala que domingo não pode, né? Esses não. Esses Deus não é bobo, não. Mas tirando, ou então você está saindo, chega uma visita, não tem problema. Você não vai expulsar a visita. A não ser que seja uma visita daquelas de família mais próxima. Olha, estou indo para a igreja. Agora, se é uma visita que nunca vem, tudo bem. Fica, acolhe a visita. Tirando raríssimas exceções, raríssimas, a missa é inegociável. Não negocie a missa dominical. É a única coisa, uma das poucas coisas, aliás, que eu falo, se o marido implicar, pode mandar ficar quieto e vir para a missa. Certo? A missa dominical é a base, é a fonte para toda a bênção das suas descendências. Quem não tem a decisão de participar da missa dominical, sempre, já abre as portas para o demônio. Não esqueça disso. É a maior porta escancarada para o mal. Por isso que as descendências começam a ficar com problemas graves. Pecados graves, casamentos que não dão certo, filhos com droga, sedução do maligno, tudo. Missa dominical não se negocia. Guarda isso. E se vocês forem para o Araguaia, olha se tem missa. Pega, quem vai para o Araguaia? É porque tem carro e consegue ir numa cidade, né? Então não tem desculpa. Ah, não, né? Não. Vai ver onde tem, nem que seja uma celebração da palavra, se for o caso, e tenta ir. O povo está lá na areia, acaba não, mundão. E você já está preparando para ir para a missa. Deixa o povo lá, porque você é diferente. Você está querendo que a sua família seja abençoada. Então não esqueçam disso. Depois Deus pega o sacrifício de Abraão e realmente hoje Abraão tem muitos descendentes. Nós somos descendentes de Abraão, né? Até o Islã é descendente de Abraão. A segunda leitura diz o seguinte, São Paulo diz, sede meus imitadores e observai os que vivem de acordo com o exemplo que nós damos. Há muitos por aí que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. A nossa sociedade é muito, muito hedonista. O que é hedonismo? Fuga da dor, busca do prazer. Isso é natural do ser humano. As paixões, o corpo, ele não quer sacrifício naturalmente, por causa do pecado, né? Então a gente sempre quer vida mansa. E aí ele diz o seguinte, o fim deles é a perdição. O Deus deles é o estômago. Quando um rico, não só rico, não vou fazer.
Quando uma pessoa que classe média, rica, que viaja, faz viagens de férias, qual é um dos focos principais na viagem? É comida, não é? Olha, o meu lugar, all inclusive, a comida é maravilhosa, está lá sempre servindo. Olha, vai em tal lugar, lá o restaurante é muito bom. Quando você viajar, sempre é comida. Comida. Estou errado? Lembra daquela viagem que eu contei que eu fiz antes de virar padre? Que cada comida, a gente já pensava no almoço, pensava no jantar, onde ia. No jantar, pensava onde ia almoçar no outro dia. No terceiro dia, eu estava me sentindo um estômago. Parece que eu vivia para comer. Não comer para viver, é isso, né? Vivia para comer, escravo da comida. Lá, no terceiro dia, lá no hotel, eu falei para Deus: Senhor, me dá a graça de nunca preocupar com comida. Porque é muito melhor. Imagina quando você está livre, você come. Não cheguei nesse nível total ainda não, mas já melhorei bem um pouco. Mas o fato é, quando você realmente deixa as paixões, você sempre busca prazer na comida. Vocês já viram, aqui na nossa região não tem, mas é muito engraçado. Em São Paulo, uma vez, eu vi os médicos mais, aqueles famosos, discutindo vinho. É muito engraçado. Eles falam 3 horas de vinho. O vinho tal, da safra tal. E você fica assim, igual que as orelhas batendo, né? Fala, tudo para saber o sabor do vinho. Eu acho que Deus olha assim e fala, meu Deus do céu. Não é possível que eu fiz esse meu filho para discutir o tempo todo do gosto do vinho. Lembra da Coca-Cola? Quem toma Coca-Cola todo dia? Lembra? Toma no almoço, no jantar? Quando leva um convite para ir numa folia lá no pé da serra que não tem coca, põe aquelas mesas de 3 quilômetros de comida. O que a pessoa fica preocupada? Cadê a coca? Tem leitoa assada, leitoa frita, frango caipira, frango de granja, carne assada, armonquinha, macarrão grosso, macarrão fino, macarrão recheado. Que mais? Gueroba, para quem gosta. Né? Dei a dica. Mas, e a coca? O cara chega e fala assim, eu pago o que for para alguém buscar essa coca para mim agora. Não, você não está entendendo, eu pago. O que você quer? Não tem nada aberto mais não. Aquele povo da roça já está com gordura na boca, assim, na terceira vez já, né? E esse da coca pega aquele prato numa contrariedade. Aí vem um menininho bonzinho, tem um quisuco. O senhor quer? Não, some daqui. Pega aquele prato, põe na boca assim, desce rasgando. Tem até uma alucinação vendo a coca geladinha, né? Ou não? É ou não é escravo? Não é melhor você não depender da coca? É ou não é? Está vendo como a gente sempre tende a ser escravo? E a pessoa se gaba. Não, eu tenho dinheiro, eu tomo coca todo dia. Antigamente era só rinco. Era só quisuco, baré. A minha época da baré, né? E agora eu posso tomar coca. Tá bom. E quando não tiver a coca? Acaba a sua alegria. Ou não? Vocês conseguem entender que ser inimigo da cruz, na verdade, é ser escravo? Gosto sempre. Não tem jeito. Eu acho que no final dos tempos, Deus vai mostrar todas essas senhorinhas que eu cito, né? Volta a falar da senhorinha que faz comida para os outros. Que é as bem humildezinhas, né? Para os filhos, para a família. E o povo come os pedaços de carne, tudo. E ela lá, esperando todo mundo comer, com as panelonas. Aí ela pega a rapinha lá de resto de arroz, que não tem nem carne mais, come rapidinho, para lavar as panelonas. Vai que vocês não conhecem essas
Conhece ou não? Dá vontade de beijar o pé dessa mulher. Fala, pelo amor de Deus, lembra de mim quando estiver no paraíso. Ou não? Claro, porque uma mulher dessa Deus vai sugar. E nós que ficamos comendo, eu já vou na coxa, né? Na Suam, então, eu tenho que arrumar alguém para jogar o solso da Suam, porque senão dá até vergonha. Tem um amigo meu lá em Séries, que o pai dele é protestante, pastor protestante, ele põe eu para comer Suam e põe o pai dele do meu lado para me mexer o saco. O tempo inteiro. Vou mandar esse vídeo para ele. Ele sabe que eu gosto de Suam, aí ele sai e fala, seu engraçadinho. Tá meu prato lá, ele volta, tá cheio de... você gosta de Suam mesmo, né? Mas se Deus quiser, um dia eu chego no nível dessa senhorinha. Tem que rezar muito. Muito. Essa senhorinha, que ninguém dá nada por ela, é o ápice da vida cristã. É ela que será glória total no céu. A mais discreta. Né? O mais engraçado é você falar assim, nossa, Dona Maria, mas ninguém deixou nem um pedaço. Ela nem consegue processar o que está falando. Já viu isso? Ela não está entendendo o que está falando. Como assim? Para ela é tão normal não comer mais nada do que estava lá. É a vida dela. Tá. Come lá o restinho do arroz e vai logo lavar as panelas. Até 10 horas da noite. E as panelonas que tá puro carvão, né? Porque foi feito tudo na lenha. Da meia-noite já tá os porcos lá. O que tem de comer antes de dormir? E a senhorinha nem fome nenhuma. Porque ela tá tão saciada. Não, ainda fala, vou fazer um bolinho frito para nós, para você. É um alto nível. Parece muito simples, mas para chegar nesse nível, a gente tem que rezar demais. Demais. É o ápice da vida cristã. Renunciar completamente ao prazer para si próprio, para que o outro seja feliz, e ainda servir o outro, fazendo a comida e lavando as vasilhas. Pensa, o que mais você pode querer ser como cristão? Não tem ninguém mais que supera. Não tem ninguém. E se tiver com câncer, lá na Araújo Jorge, é a primeirinha a pegar uma tolinha e ficar lá na cadeira de fio do lado. Ou não? É um trem de doido. É de dar inveja espiritual. Alto nível. Só que Deus esconde, né? Quem dá moral para essa senhorinha? Nem olha. O povo nem olha para elas. Assim como a Eucaristia, ninguém olha. Se fosse para pensar na Eucaristia, tanta gente que passa para lá e para cá, é tão escondido que não tem nem ânimo, né? Quando põe no ostensório, acha que é o ostensório. Bem, e a transfiguração? Por que Jesus transfigurou com os apóstolos? Por quê? O que ele quis? Para aparecer? Sumaia. Não, vamos falar no microfone que você vai acostumando. Tira a máscara. É porque quando Jesus morresse, aí até o domingo da ressurreição, eles não perdessem a esperança. Está contratado. Veja bem. Pensa um pouquinho. Chega Jesus aqui. Está eu, pescador lá. Pablo, venha, segue-me. E eu sigo ele. Aí de repente esse cara que eu sigo caminha sobre as águas, para a tempestade. O barco está indo, ele chega primeiro que é o barco. Falo, uau, esse cara é o cara, né? Tô feito. Não tem igual. Ressuscita os mortos, cura os coxos, os paralíticos. Pensa, os apóstolos falam assim, uau, que é isso? Imagina quando Jesus foi preso, chicoteado e crucificado.
Como é que esses apóstolos iam suportar? Porque no início, a maioria pensava que ele estava deixando ser morto, mas que depois ele ia usar o poder dele. Ninguém imaginava que ele ia morrer. Claro, se alguém que ressuscita os mortos, para que ele vai morrer? Não é verdade? Então, o que Jesus fez? Para que os apóstolos pudessem ter esperança no meio daquelas trevas todas, ele escolheu os mais próximos, Pedro, Tiago e João, e se transfigurou e disse: só conta depois da paixão. Então o que aconteceu? Quando os apóstolos estavam lá, sem esperança, dilacerados, pensando, agora como é que vai ser da nossa vida? Nós largamos tudo. Chegaram Pedro, Tiago e João e falaram o quê? Eu vou falar um negócio para vocês. Eu não sei porque que ele morreu não, mas que aquele cara é Deus, é. Eu vi com os meus olhos. É Deus. Não desanimemos. Apesar que até Pedro voltou a pescar, né? Lembra? Jesus foi lá e mandou jogar a rede de novo para pegar muitos peixes, que não tinha dado peixe nenhum. Mas por quê? Qual é o significado? É que sem Jesus nós não podemos fazer nada. Qual que é a mensagem para a sua vida hoje? Guarda isso aqui. Guarda que eu vou falar. Quando a gente começa na igreja, quando participa do retiro, como teve esse final de semana, tudo é bom, maravilhoso. Estou vendo ali a Silvani, cadê a dona? Participaram dos encontros da carismática antigamente. Participou, não foi? Era aquele fogo. Não era? Aquela alegria. Tudo era bom. E depois? Decepção, 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 decepção. A Marieta, Dona Marieta participou muito também, né? Mais que a Silvani. Foi uma das pioneiras, né, da carismática lá no... Decepção, decepção, decepção. E aí? Os apóstolos viram Jesus cheio dos milagres. Depois, da agonia para frente, trevas, 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 trevaças. Olha aí. Como é que o meu mestre vai ficar desse jeito? Que loucura! E o que os grandes mestres espirituais ensinam? Que na hora das trevas, nós devemos lembrar do nosso primeiro amor. Eu não vou mentir para vocês não. Já há muitos anos que eu só tenho decepção, 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 decepção dentro da igreja. E o que me sustenta é o meu primeiro amor. É o meu primeiro amor. Eu lembro do que tudo que Deus... Lembra de todas as histórias que eu contei? Aquilo lá me nutre. Depois, eu conversando com o pessoal de uma comunidade aí, eu achei interessante que a comunidade, quando o pessoal entra nessa comunidade, eles formam lá dentro, assim, encanto, desencanto, perseverança. Encanto, desencanto, perseverança. Se você está passando por algum momento de trevas, você não sente nada, não tem vontade de ir na missa, não sente nada na hora da oração, a sua família, um caos financeiro, você fala assim, meu Deus, o que está acontecendo? Não desista. Lembra do primeiro amor. E fala, Jesus, me ajuda a suportar esse momento. Porque eu quero ser fiel até o último instante. Isso é importante. Volta ao primeiro amor. Tem alguns padres, e quando o seminarista quer largar de ser padre, eles falam assim, tá bom, eu deixo você embora, mas primeiro escreve a sua vida toda, como é que foi o seu primeiro encontro com Jesus. A maioria deles voltam chorando e diz, não, eu não quero mais ir embora. Por que nós temos que passar por decepção? Porque Deus quer purificar o nosso amor por Ele. Tem que ser um amor totalmente incondicional. Então é normal, se você foi decepcionado na igreja, bem-vindo ao time. Todos nós fomos e vamos ser até a morte.
Mas não esqueça de tudo que Deus fez já para você. Escreve na sua vida: Deus fez isso quando eu era adolescente, quando alguém tentou me violentar, meu marido era assim, minha esposa. Deus fez isso quando eu estava depressiva. Vai escrevendo para você ver quantas vezes Deus interveio na sua vida. E agora que parece que está tudo perdido, não desista, porque Ele não te abandonou. Não cai um fio de cabelo sem Ele saber. Se você for fiel até a morte, por mais que pareça que hoje está tudo uma bagunça, você vai ter a garantia de que a sua família e você vai estar no céu. Garantia, porque Ele já venceu a morte e o sofrimento. Não desistam de Deus. Por mais decepcionados que vocês estejam, por mais desanimados, não desistam de Deus, porque Ele é o Senhor da história. Ele não esqueceu você, assim como Ele não esqueceu dos apóstolos, mesmo deixando os apóstolos desolados. Ele não esqueceu seu filho na cruz. Ele não esqueceu os santos que foram crucificados, colocados nos leões em Roma. São todos gloriosos hoje. Deus tira um bem de um grande mal. Então, eu peço encarecidamente, se você está desanimado, eu sei que hoje você tem 1000 razões para estar desanimado. Principalmente a televisão mostra tantos escândalos no padres, na igreja, a paróquia, você vai ver os defeitos de todo mundo. Mas não esqueça das belas coisas que Deus fez na sua vida, das vezes que Deus, entre aspas, transfigurou-se na sua frente. Não esqueça. Anota e releia quando você estiver triste e fala: Senhor, me dá a graça de ser fiel até o último instante. E você vai ver como Ele vai ser fiel. Por mais que no meio da dor pareça que está tudo perdido, Ele vai te dar uma força no meio da dor, que só Ele pode dar, uma paz e a certeza de que Ele nunca te abandonou e nunca vai te abandonar. Assim seja. Amém. Crê em Deus Pai, Todo poder.